Então vamos em frente. Bom, se a gente pegar esse detalhe aqui do quadro inacabado, a gente vê algumas linhas finas ali, né? A gente vê que ele é bem um pintor linear, ele começa pela linha, né? Fazendo a marcação das linhas e tal, né? Sobre uma queimada ali de amarelo, ocre e branco, ele começa a fazer esse desenho linear propriamente dito, e para depois modular. Agora, se a gente compara, para depois dar o acabamento, então, se a gente comparar, pegar esse detalhe aqui, uma obra concluída, né? A gente logo percebe o que falta aqui, o que difere, né? Que transição é essa? Porque o que a gente está pensando, na verdade, é esse movimento entre uma coisa e outra. Então, para sair daquele ponto e chegar nesse, está faltando é o branco, né? Aqui ele entra com branco modulando, né? Aqui no rosto da Virgem, né? Ele entra com o branco modulando, faz provavelmente começou com aquele desenho mais linear, depois foi acrescentando esses tons de pele mais esbranquiçados que a gente vai ver agora, como é que eles interferem ali na estrutura da composição, né? Então, o que está faltando é a entrada do branco, que eu queria pensar isso com vocês agora. Mas, antes de mais nada, a gente já citou a situação dos azuis, né? E já citou que o Leonardo volta com uma camada fina de azul. Então, aqui nesse canto aqui é um bom exemplo disso, inclusive, né? Essa região toda aqui, daquela paisagem ao fundo, né? Está sendo feita com cinza mesmo, né? Não tem azul. Azul começa a ter aqui nessa região, né? É que quando chega aqui mais para perto, ali em cima do céu e tal, começa a ter uma camada fina de azul, ou na roupa ali da Virgem também tem azul. Mas aqui, ó, isso é cinza mesmo. Então, o que é o natural ali? Se a gente fosse fazer um quadro desse? Ah, começa pelos terras, começa pelos cinzas, aproveitando a azulidão dos cinzas. Se sentir necessidade de uma saturação mais alta, entra com uma camada posterior em cima daquela pré-pintura, né? Então, o processo aqui, por exemplo, né? Aqui também, ó, a gente tem os cinzas, né? E aqui uns tons ligeiramente mais azulados, né? Que refletem ali aqueles tons mais frios e azulados da roupa ali da Virgem, né? Aqui a gente tem uma saturação alta nesse detalhe, né? Então, é bem típico desse processo. Eu vou ficar aqui um pouquinho mais nesse detalhe para comentar essa gola aqui, esse braço aqui da Santana, né? É o neutro, né? É aquele terra de siena com branco não é nem frio nem quente, é aquela cor nenhuma, aquela cor ambígua, indefinida. É o neutro absoluto, é o terra de siena com branco, né? Que vai resultar nesse tom aí quebrado, né? Então a gente começa a perceber que está na base ali, na, na, no ponto de partida dele, ele utiliza essa lógica, né? Começa pelos cenas, né? Vamos pegar aqui esse detalhe aqui da árvore, né? Ora, a gente vê que no topo ali da árvore, né, é bem preto, mas é um escuro quente, né? É um marrom, né? É um marrom vermelho e preto, na terra vermelho e preto, que ele vai desenhando ali, vai descendo aqui, quando começa a chegar aqui, começa a se transformar num tom de terra de siena. Aqui a gente vê também um ligeiro esverdeado, tá? Não sei se dá para perceber aqui na reprodução, mas aqui a gente tem um tom ligeiramente esverdeado aqui nessa região, né? Que é o ocre com o preto, né? Então começa lá com o marrom, mas se esse marrom tiver mais preto, quando voltar com o amarelo ocre, começa a puxar esses tons de terra verde, né? Começa a dar esses tons mais terrosos. Então, o que está faltando entrar aí seria nesse, em cima desse ponto daqui, seria a entrada dos amarelos ocre com branco, e como é que ele vai escurecer? Ora, se ele pegar amarelo ocre com branco, tacar preto em cima desse amarelo ocre ainda úmido, né? Amarelo ocre com branco ou sem branco, se ele tacar preto ali em cima, vai puxar os tons de terra verde. Então, na encarnação, ele não faz isso, né? O que ele faz, então, na encarnação? Né? Isso aqui eu queria observar aqui com vocês
analisando o que acontece aqui na cabeça da Santana, tá? Santana é a mãe da Virgem, né? É a avó do Cristo, né? Então, aqui nessa região, o que que acontece, né? Ora, a gente tem um tom quente, alaranjado, né? Se você pegar o laranja e misturar preto a ele, o resultado disso, amarelo ocre, terra queimada e preto, o resultado vai ser um terra de siena. E realmente a gente tem terras de siena aqui, e aqui é mais marrom mesmo, é vermelho e preto, né? Mas esse vermelho e preto não pode encostar nesse amarelo e branco aqui não, porque senão vai dar o neutro, vai dar a laminha, ou vai dar tons mais esverdeados. Então o laranja aqui nesse caso está funcionando como eixo. Isso é importante para o próximo trabalho, né? O Tiziano vai sistematizar isso, vai transformar isso num processo mesmo, né? Vai o que era uma parte ali da composição do Leonardo, dos clássicos em geral, ele vai sistematizar e vai transformar num processo geral partindo de um fundo Siena. E ele começa a iluminar esse Siena com laranja, mas laranja e preto vai voltar para o mesmo terra de Siena do fundo. Então, ele, aí a gente vai ver isso mais à frente. Mas no caso aqui, ele entra com laranja ali no meio do caminho. O laranja serve como eixo, como fio da meada, como divisor de águas entre as áreas de luz e as áreas de sombra, né? Porque aqui no cantinho mesmo, ali nessa sombra aqui nessa sombra aqui do rosto da Santana, é um tom mais quente, avermelhado, né? A gente não sente ali o tom, um tom de cena propriamente dito. O tom de cena propriamente dito a gente sente aqui, nessa área do pescoço, e aqui na, na Virgem, né? Que cor é essa daqui? Como é que ele resulta? Ora, ele começa a dar essa quebrada, justamente você vê que aqui é mais quente, né, na Santana, e aqui começa a dar um tom mais quebrado, mais frio no pescoço da Virgem, que é justamente o amarelo com branco, o marrom, misturou os dois, dá um tom quebrado. Então aqui ele misturou mesmo, se aproximou, né, empurrou esse tom de encarnação alaranjado na direção do neutro. E ali na cabeça da Santana, não, ele permanece exatamente ali no eixo, né? Usando o laranja como fio da meada, como divisor de águas entre uma área e a outra. Tá? Então, agora vamos ver aqui uns outros detalhes. E aqui no Menino Jesus ali. Também não resulta o neutro. O neutro está ali na ovelhinha, né? Aqui é um tom mais alaranjado mesmo, aqui começa a surgir uns tons de verdeados. É um terra de siena que balança na direção dos frios esverdeados. Se eu tirar preto do terra de siena, o resultado é laranja. Se eu tirar o vermelho, o terra avermelhado, né, começa a resultar em tons mais esverdeados. Então ele fica brincando com essa composição do terra de siena, empurrando hora para o quente, hora para o frio, hora para o laranja, hora para um tom mais esverdeado. E quando ele entra no esquema das figuras, aí, mesmo que não tenha um laranja ali explícito, o laranja está ali por baixo, lubrificando a superfície. Ele suja com laranja e começa a iluminar esse lado, porque o laranja está no cinza médio, né? Então ele começa a iluminar esse laranja com amarelo e branco para um lado e escurecê-lo com marrom para o outro. Aí ele está numa escala mais dos quentes mesmo. Se ele quiser empurrar esse escuro para um neutro, em vez de botar marrom, que é vermelho e preto, né? Ele bota só o preto, que aí ele vai para o terra de siena. Então ele fica brincando ali com essas variações, esses timbres cromáticos, é a cor na sua origem, né? A cor no seu princípio, ali na base, né? Quando ela começa a surgir, emanando ali, saindo de um terra de siena, que é a mistura das três cores primárias, né? As três cores primárias contêm todas elas, quando começa a destacar ali uma coisa e outra, começa a surgir essas variações de cor. Então, a gente vou correr aqui, porque já está 3h30, e para a gente ter tempo também de conversar sobre o exercício, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para complementar aqui.
Deu para entender mais ou menos a mecânica do negócio, né? Então, entre aquele ponto inicial lá do quadro inacabado, desse quadro daqui, é a prévia daquele quadro mais fechado lá, mas na verdade ele vai acrescentando ali o branco, vai acrescentando ali um desdobramento cromático mais apurado, vai puxando umas vibrações de cor que emanam desse contexto prévio ali. E esse é o processo, é o andamento que parte daqui e vai resultar na composição mais fechada ali, né? A gente sente ali toda, né, nessa lateral toda aqui, né? Esses tons, aquela pré-pintura ali, que é aquele ponto que o outro quadro tinha, em cima do qual ele vai acrescentando mais branco e, por fim, ele entra com essas cores mais saturadas. Aqui tem vermelhos mesmo também, tá? Esse detalhe aqui vale a pena a gente comentar assim. Essa área inteira, os clássicos, né, faziam muito isso, né? Essa área toda aqui é vermelha, né? Só que ele, a princípio, será um Matisse, um pintor moderno, vai dar uma chapada de vermelho mesmo. Só que os clássicos davam essa chapada de vermelho e modulavam isso com claro escuro. Então ele ilumina de um lado e escurece do outro. Ora, vermelho não tem problema na hora de escurecer, é só tacar o preto, então dá o marrom. Esse mesmo marrom está ali, escurecendo, desenhando a cabeça da Santana, né? E para iluminar é o problema. Ora, se eu iluminar só com o branco da violeta, aqui até tem uns tons ligeiramente mais frios, mas se eu iluminar com amarelo e branco, que é o mesmo que ilumina a encarnação das figuras, não tem problema, porque aí eu estou no eixo dos vermelhos. Então tem um caráter avermelhado nessa região inteira que permanece apesar do jogo de claro-escuro, mesmo que não tenha que esperar secar aquela região para dar a coisa por veladuras, né? Então a gente vê que tem esse detalhe aqui é até interessante, do que a gente tem um pouco de tudo, né? A gente tem os neutros ali, tem as veladuras de azul sobre o negócio, tem umas veladuras de vermelho mesmo aqui também, né? Misturado com preto da marrom, que vai para cima da área de amarelo e branco, dá uma vermelhidão mais saturada, tem os azuis mais saturados, tem os marrons ali também, a mesma lógica, só não aparecem os laranjas tanto quanto na cabeça da Santana, mas é o mesmo princípio, né? Na hora de escurecer é marrom, na hora de iluminar amarelo e branco, mas no eixo ali por baixo ali tem os tons alaranjados, o terra alaranjado, né? Que a gente reconhece aqui, esse braço aqui, se vocês puderem entrar lá no museu e olhar isso com mais detalhe, é interessante, ele tem uma cor ambígua, né? Aqui é um pouquinho mais quente, daqui a pouco foi para o frio, daqui a pouco foi para um tom mais azulado, daqui a pouco foi para os neutros, há uma variação ali para dar aquele movimento de transparência naquela região. Então, mais ou menos, eu acho que está claro ali o movimento. Mas, é só o clássico que faz isso? A gente tinha visto lá, a princípio, que seria a nossa proposta, né? Não é fazer igual ao Leonardo, porque o Leonardo vai entrar com branco, mas modulando, escondendo a pincelada. Isso é uma questão do gosto daquela época. Acho, não acredito que ninguém tenha interesse hoje em dia de esconder o toque do pincel, né? Depois do Barroco, o toque do pincel passou a ser, inclusive, um componente importante, né? Caligráfico ali de cada um, né? Então, eles escondiam ali e tal, mas com a entrada do branco é até bom, porque o branco mistura, acalma, né, um pouco o toque do pincel, porque se for na transparência, a tendência é ficar esse aspecto mais gráfico, mais marcado. Repara, por exemplo, aqui, né? Como é que a pincelada o toque aparecendo, né? Quando você entra com branco, aquilo dá aquela lambida, né? Aquela uniformizada e acalma o toque do pincel e ele fica mais oculto, né? Mas isso é uma questão estética da época. Eu posso pegar esse processo, essa lógica interna de desdobrar primeiro o claro escuro, partindo de um Siena. Que Siena é esse? Em vez de comprar o tubo, uma cor terra de Siena já preparada, né? O ideal é vocês prepararem esse terra de Siena misturando o preto, o amarelo e o vermelho, seja lá quais forem, tá? Pode ser azul, vermelho, amarelo, aí a paleta, se é mais luminosa, se é mais terrosa, não importa tanto. É claro que a paleta terrosa é mais comportada, não resulta em vibrações cromáticas tão altas, então você consegue controlar com mais segurança esse início do processo, que seria um movimento de desenhar com esse Siena para, num segundo momento, começar a extrair as cores dele, né?
Então, a princípio, seria a proposta é essa, que é a mesma coisa que um Rubens faz também aqui, né? Se a gente reparar, por exemplo, é um geral amarelado, né? Mas se a gente pegar esse detalhe daqui, a gente vê que tem um vermelhinho ali, tem um preto na pata do cavalo, tem um vermelho logo acima, né? Um tom mais avermelhado, se misturar os dois dá marrom. Uma godinha de marrom em cima dessa queimada de mais amarelada no fundo, vai dar o Terra de Siena. Então ele está nessa mesma lógica ali, né? Desenhando primeiro, mas já apontando ali, aqui vai ser mais avermelhado, né? Aqui nessa região, né? E aqui tem um preto mais saturado, daqui a pouco o marrom misturou com o branco, começa a dar tons mais avioletados, como aqui, né? E o branco aqui está entrando também, porque tem uma guarda de amarelo sobre o fundo branco, né? E aqui o branco está entrando mais como para quebrar a cor do que outra coisa. Se esse branco bater em cima do marrom, dá esse tom quebrado aqui, que a gente vê, então a gente vê que está nesse mesmo princípio que o Leonardo estava trabalhando lá, mas é um pintor barroco. Então, isso é desvinculado, na verdade, do objetivo estético. Eu posso pegar esse mesmo princípio e fazer uma pintura abstrata. Não preciso estar fazendo uma pintura à la Leonardo ou à la Rubens. Eu posso pegar isso, o resultado estético, indiferente desses processos que nós estamos estudando, né? Então, Peraí, Pancho. Meu cachorro aqui está perturbando aqui. É independente do objetivo estético. Então, a gente pode partir desse mesmo princípio para desdobrar qualquer estética, né? A diferença do que a gente vai ver um pouquinho mais à frente seria que, num momento histórico posterior, os pintores já começam, pelas cores, em vez de desdobrar essa pesquisa de composição, de, de forma e claro-escuro, logo de cara, eles já começam a pensar na cor. Mas, voltando, o Rubens, nesse caso daqui, também parte daquele mesmo princípio lá, é uma linha mais de barroco mesmo, né? E também, num segundo momento, entra com umas dinâmicas de cor mais acentuadas, né? Tem esses vermelhos aqui, aí já é uma paleta até mais luminosa ali, né? Esses vermelhos, esses cinzas também estão funcionando como frios azulados, né? É só, grosso modo, para a gente dar uma olhada, eu não vou nem aprofundar muito a leitura dessa pintura do Rubens, para a gente ter um pouquinho de tempo de tirar dúvidas sobre o exercício. Mas o princípio é o mesmo, né? Começar pensando no desenho, só que no caso aqui é um desenho barroco, um desenho, uma forma aberta, e no outro lado um desenho mais clássico, né? mais de linha de contorno definida, né? Mas num primeiro momento é esse pensamento de composição linear e tonal. Tonal, quando eu falo tonal, é ligado ao claro escuro, tá? E para, num segundo momento, entrar com essas dinâmicas mais cromáticas. Então, há uma separação. E é interessante isso, porque estudar e organizar ideias, né? Então, nada melhor do que, eu vou resolver a linha para escuro primeiro, depois eu entro no mérito da cor, e a cor começa a contribuir ali, dialogar ali com esses ritmos criados inicialmente, compostos inicialmente, e pode, inclusive, ter uma autonomia, tal como aquela separação citada entre as dinâmicas de luz e sombra, que funcionam como uma espécie de vozes separadas que cantam frases musicais num coral, onde o todo é que cria uma mesma melodia, né? A cor também funciona dessa mesma maneira. Na verdade, as ações compositivas da linha, do tom e do claro escuro podem funcionar ou juntas ou separadas. Cada uma pode criar ritmos e dinâmicas independentes uma da outra, né? E os barrocos preferiam essa separação, né? Essa independência de uma coisa da outra, enquanto os clássicos, a gente lembra lá, o Leonardo tem aquela área de vermelho. É uma área que tem um contorno linear e tem um jogo de claro escuro interno. Aqui no Rubens, eu tenho os cinzas frios aqui que vão subindo, daqui a pouco ele se mistura ali com aquela figura, atravessa para lá, está funcionando separado da forma daquela figura e criando um ritmo que é independente, né? Ele flui para lá e flui para cá também, né? Atravessando aquele ritmo dos vermelhos violáceos ali, no caso, né?
Você vê as cores, né, como é que... Aqui é mais cromático mesmo do que no... O vermelho com branco dá esses tons violáceos aqui, né? Aqui a gente tem os tons neutros, aqui no centro o cinza frio azulado também funcionando, mas é mais preto e branco, aqui é mais cromático também. Ele está na mesma lógica ali, explorando aquela lógica que nada mais é do que essa mistura das três cores primárias resultarem no Siena. E ele começa, né, aqui no detalhe, dá para ver bem, né, é aquele esboço inicial lá do quadro anterior que a gente viu dele, né, que é aquela aguadinha, né, uma aguadinha de marrom, que hora pode ter mais preto, hora pode ter mais vermelho, né, que aí, se sujar, tendo mais vermelho, se sujar com branco, começa a dar esses tons rosados, assim, dessa figurinha daqui, ali já permanece mais no eixo dos amarelos, mas a lógica é exatamente a mesma. Então, é independente, tá? O exercício, no nosso caso, é independente ali do que vocês forem fazer, pode fazer paisagem, pode fazer figura, pode fazer pintura abstrata, enfim, não se afastem da poética que vocês desenvolvem, continuem a trabalhá-la, né? Mas utilizando, experimentando, né, um processo, né? A gente vai experimentar vários, que são históricos, que se repetem mais ou menos da mesma maneira nos vários períodos, por vários pintores, e a gente vai experimentá-los também, até para vocês descobrirem qual é o método, qual é o que é mais adequado à poética que vocês querem desenvolver. Então, nesse primeiro momento, a proposta é essa, né? É desenvolver uma pintura que focada ali no eixo dos amarelos, partindo de um fundo amarelado, né? Um fundo de amarelo ocre com branco, mistura os dois, né? Pega um pau xadrez mesmo, mistura com o fundo que vocês usam aí, seja acrílico ou PVA, sempre molha um pouquinho o pigmento puro antes, para ele não ficar disperso ali, para ele se dispersar melhor quando misturar com branco, né? E aí dá uma chapada lá, que serve de base, e começa a trabalhar ali em cima, pensando no claro escuro. Ora, eu posso preparar um marrom, ou posso botar um pouquinho de amarelo, vai dar um terra de cena, eu fico mais ainda garantido que eu estou no eixo, começo a desenhar e começo a brincar ali com as combinações desse terra de cena para começar a ensaiar ali indicações de cor. Aí espera aquilo resolver o claro escuro e a composição de formas, aí no segundo momento já dá para começar a puxar essas ações cromáticas em cima daquela pré-pintura, daquele primeiro passo, tá? Tá, tá beleza aí? Alguém tem alguma dúvida do que é para fazer? Esse trabalho vai ser... A Luana fez um históricozinho, a gente tem 2 semanas aí para fazê-lo, tá? Amanhã seria o dia de preparar o fundo, fazer o RAF rápido de composição no caderno de estudos, e aí na quinta-feira eu vou ver o que vocês estão fazendo ali, dar orientações em cima da produção. Gente, eu prefiro sempre, a Luana não está aqui, eu ia até pedir para ela transportar o que está no bate-papo para o áudio mesmo, porque às vezes eu não vejo o que está no chat, não, tá? Sobretudo quando eu estou no meio da apresentação, em geral eu não vejo, eu prefiro vocês interferirem por áudio. Aí, qual o tamanho do suporte? É o que eu falei na primeira aula, não tem tamanho. Tem gente que gosta de trabalhar menor, tem gente que gosta de trabalhar maior, muito da pesquisa de vocês mesmo. Não tem tamanho, não tem tema, né? Não tem estética, não tem nada. O estudo é o processo mesmo, nem material. Eu recomendo o óleo porque é mais fácil de fazer essas misturas, porque eu vou lá, vou preparar um marrom ali, pego o meu vermelho, misturo com o meu preto. É claro que vai ter mais vermelho do que preto, porque senão vai ficar muito escuro. Então, não é uma questão de quantidade, é uma mistura ótica, que o pintor tem que ter acessibilidade de achar o eixo, né? De achar o equilíbrio, né? Aí preparo lá o meu marrom, que se eu tocar no amarelo vai dar um terra de siena neutro, que não tem nem cara de avermelhado, de alaranjado, né?
e nem cara de esverdeado, está bem ali no meio, aí começa a trabalhar com aquele cara, daqui a pouco, pô, se eu estiver trabalhando com aquilo secou. Aí eu tenho que preparar de novo e nunca fica a mesma coisa, né? Sempre vai ter um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais de preto, que vai começar a gerar variações cromáticas. Então, eu recomendo óleo, mas não precisa ser necessariamente, eu quero trabalhar com acrílico, porque eu gosto de acrílico, porque minha poética é com acrílico, então vai com acrílico. Acha um jeito lá de preparar uma certa quantidade, botar um retardador, alguma coisa assim que você possa trabalhar com essa tinta, essa outra tinta, a têmpera, pode ser o material que for. Vitória, pode Amanhã dizer, a aula vai ser online também? amanhã? Não, não. Amanhã é ateliê. Agora só online só daqui a na terceira semana, né? A gente tem 2 semanas para desenvolver isso. Eu vou pedir para a Luana publicar lá no grupo o nosso cronogramazinho que já está montado até o terceiro trabalho, tá? E Amanhã pode levar a tela já? pode, pode. Amanhã a princípio a paleta é reduzida, não. O que eu falei aqui pode levar a tela já pronta ou pode preparar lá no ateliê mesmo, tá? Eu já avisei a vocês que aquela sala lateral é o lugar de depósito da gente, né? Então, aquela que a gente foi no primeiro dia, né? Tinha uma sala com uma divisória ali no meio, né? Aquela parte fechada dentro da divisória é a área que a gente vai deixar os quadros, né? As pinturas, para não ter que ficar transportando para lá e para cá, a gente deixa lá. Qual era a outra pergunta mesmo? Professor, você já achou um lugar para a gente colocar solventes, coisa assim? A princípio seria aquela sala lá. Eu estou pedindo ou um funcionário, ou pelo menos um carrinho para botar o meu armário e levar lá para dentro da sala. E aí na quinta-feira eu vou ver isso direitinho. Mas bota num banquinho lá, aquela sala fica fechada, não vai ter aula ali. Aquela sala que tem a divisória, né? Está muito esbudegada e foi estabelecido que ela vai ficar como um depósito de apoio para a gente, entendeu? Então pode guardar lá num cantinho, botar lá. Eu vou até ver com a Marta como é que ela sistematizou isso, se tem chave ali, se tem alguma coisa ali fechando, mas na verdade eu só vou poder ir na quinta também para ver isso. Mas de amanhã aí a gente tem 2 semanas para fazer esse trabalho, 2 ou 3, eu vou ver até direitinho no cronograma, essa parte burocrática, né? Não é bem burocrático porque fazer um trabalho de 3 semanas é diferente de fazer um trabalho de 2, né? Mas pode levar a tela pronta ou pode preparar lá. Amanhã seria o dia a rigor de preparar o fundo e a composição, né? Vitória, Então você não vai estar lá amanhã, só na quinta. é só na quinta. Nas quartas, normalmente, eu não vou. Quem vai é a monitora, tá? A mecânica é assim mesmo. Porque eu dou o exercício na segunda, quando tem aula teórica é online. Quando não tem, eu estou lá, né? Segunda e quinta eu estou lá. Eu só não estou dando as aulas lá teóricas porque a gente não tem sala adequada, né? Então, eles não têm equipamento, não tem notebook para apoiar, eu só tenho iPad, mas é uma porcaria de trabalhar no iPad, não flui da mesma maneira a aula teórica. Então, por falta de equipamento, eu acho mais produtivo e a gente está gravando. Aliás, eu não botei para gravar essa segunda parte, esqueci. Esqueci? Não, está gravando sim. Tá gravando sim, professor. Está gravando. Ainda bem que eu não esqueci. Se eu esquecer algum dia, me avisem, tá? Que às vezes escapa. Porque eu divido, né? É bom dividir a gravação também, no intervalo a gente dá uma pausa para migrar para outro módulo, porque senão fica muito pesado lá na hora do Google e começa a travar. Mas também tem essa vantagem, né? Que ficando gravado, vocês podem rever, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Beleza?
Beleza? Mais alguma dúvida aí? Então, deixa eu só dar uma complementada aqui. Na teoria, a gente está na academia, né? É bom sempre ir no, no rigor do conceito, mas aqui eu não vou não preparei. Se eu for botar escrito aqui no nosso quadro, aquele eixo, que é importante para o próximo trabalho também, tá? Que é o fundo sino, que é aquele eixo que ocorre na cabeça da Santana, né? Então, eu tenho lá o que seria o eixo dos laranjas. A gente viu como é que escurece e clareia um amarelo, sem alterar o matiz. A gente viu como é que escurece e clareia um vermelho, sem alterar o matiz. E o laranja, que é o tom de pele tradicional da figura humana, né? Que seria esse eixo daqui, né? É uma mistura, na verdade, de vermelho mais o amarelo, né? Eu vou botar assim, sintetizado, tá? Isso aqui é igual, né? O laranja é igual a vermelho mais amarelo, né? Então, como é que eu escureço, clareio um laranja sem alterar a cor? É a cor mais chata de fazer isso, porque o preto e o branco interferem na cor, puxando ela para os tons frios e azulados, né? Então, o laranja é complementar do azul, né? Então, a cor mais difícil de escurecer e clarear é o próprio laranja. Ora, como é que eu faço isso? O vermelho, eu posso botar preto, não tem problema, que eu escureço o vermelho sem alterar o matiz. Mas o amarelo, eu tenho que botar preto mais um pouquinho de vermelho, né? Então, para escurecer um laranja, eu tenho que misturar esses caras aqui, ou seja, é um preto com só um tequinho de vermelho, né? Eu preparo um marrom com mais preto, né? A quantidade certa disso não tem, é na sensibilidade mesmo que você vai descobrindo, né? Se eu quiser escurecer um laranja sem alterar o matiz, a rigor é um preto com um pouquinho de vermelho, né? Se eu botar muito vermelho, eu começo a puxar esse laranja para tons mais avermelhados, né? Começa a criar uma dinâmica de matiz dentro dos laranjas, né? Laranja, vermelho, amarelo de um lado, vermelho do outro, né? Eu começo a botar muito vermelho e começo a puxar para os tons mais avermelhados. Se eu começo a botar muito preto, eu começo a puxar para os tons esverdeados. Então, é uma mistura ótima. E para iluminar também é problemático, porque o vermelho eu tenho que botar o amarelo mais o branco, né, para iluminar um vermelho sem alterar o matiz, e para iluminar um amarelo não tem problema, eu posso botar branco. Ou seja, é um branco com um pouquinho de amarelo, né? Então, a rigor, seria essa a monocromia dos laranjas, né? Tá? E assim a gente vai, tá? E assim, vamos fazer uma monocromia de verde. Verde é o quê? Azul mais amarelo. Como é que eu escureço o azul? O azul não tem problema, eu posso botar preto, o preto não altera o matiz. Mas o amarelo, eu tenho que botar preto mais vermelho. Isso aqui, para quem faz paisagem, é interessante de saber, de perceber, né? Porque, entendendo isso, acaba funcionando lá no quadro. Em geral, a galera escurece o verde com preto ou com azul puro, né? Mas o eixo verdadeiro do escurecer do verde, né? Isso aqui é o resultado disso aqui, a mistura disso é igual a verde, né? A mistura do verde, na verdade, tem que botar um pouquinho de vermelho, senão você vai estar alterando o matiz, você vai estar transformando esse verde num verde mais azulado, tá? E para iluminar, eu posso botar branco aqui, não tem problema, e posso botar branco aqui também, não tem problema. Então, branco com branco, aí na hora de iluminar não tem problema colocar o branco puro, não tem que fazer nenhuma combinação, né? Violeta. Violeta é o azul mais o vermelho. Aí já na hora de iluminar, eu tenho que botar branco mais amarelo. Aqui é branco puro. Então é um branco com um pouquinho de amarelo na hora de iluminar o violeta. Mas na hora de escurecer, preto puro. Preto ou azul, né? Bom, então é isso. Eu acho que por hoje a gente chega aqui ao final, já estou. Mas eu acho que deu para entender o exercício, né? Alguma dúvida aí sobre o que é para fazer? Eu estou falando aqui das monocromias, para a gente matar logo esse pensamento e
tem uma certa malícia ali de como encontrar esses eixos, são importantes, porque a monocromia, tem vários pintores que começam desenhando, fazendo uma monocromia num eixo determinado de cor, para, num segundo momento, desdobrar as outras cores do quadro. Então, aproveitando aqui o eixo, que a gente está citando aqui o eixo dos laranjas, né, que é o que o Leonardo fez lá na Cabeça da Santana, mas, e que também é importante para o próximo exercício, mas aproveitar e complementar aqui com as outras monocromias, né? Beleza, então por hoje é isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ainda está em tempo. E na quinta-feira eu vou ver o que é que vocês estão começando a fazer, tá? Se puder preparar, quem tiver possibilidade de preparar o fundo em casa, já adianta, né? Já começa, já dá para começar a trabalhar. Faz uma composição lá e começa a desdobrá-la. Imagina ali, né, o normal nesses processos é você começar pelo claro escuro mesmo, e ao começar o desenho de linhas e formas, você já vai imaginando ali o que é mais adequado de desdobrar em termos de cor, né? O que vai acontecer em termos de cor nessa segunda etapa, nesse segundo momento, né? Nesse segundo passo ali do processo. Mas é um processo bem objetivo, que foi trabalhado por diversos pintores em diversas épocas, não só Rubens e Leonardo, vários outros procediam dessa maneira. Muita gente, aliás, é bem usual, né, começar pelo terra de cena mesmo, né? O cara compra um tubo de terra de cena e começa a desenhar com aquele terra de cena e depois entrar com a cor. Eu acho que, para compreender, você vê, o Leonardo não faz assim, né? Ele prepara o siena pela mistura do preto e tal, e o Rubens também. Então, o ideal é seguir esse procedimento, porque ao fazer essa mistura para achar o terra de cena inicial, num segundo momento é muito fácil de você desdobrá-la indo na direção de uma cor ou outra. Então, dá uma compreensão melhor do que esse cena, na realidade, contém todas as cores, né? Que num segundo momento vão aparecer ali, vão começar a surgir. O primeiro fundo é ocre, é um fundo ocre misturado com um pouco de branco, né? Quanto mais branco você colocar, mais o movimento de escurecer vai ser importante, tá? Mas pode ser um ocre fechado também, sem branco, né? Se preparar cola branca com pó xadrez, dá um belo ocre também, para dar uma chapada lá. Aí dá até para trabalhar com mais como marrom, né? O processo seria esse esquema, né? Montar um esquema, montar um plano de ação, né? Agora, a ação vai estar outras questões envolvidas, né? A composição que você vai fazer, o que desdobrar, em que cores você quer alcançar, né? Aonde você quer chegar em termos de cor, no segundo momento. Então, isso tudo faz parte do plano, da elaboração de um processo, que é um raciocínio prévio que não amarra o resultado. Então, não mata o vício de descoberta e invenção do processo de formação propriamente dito, né? Do meio da construção da imagem, né? Porque é como se você estabelecesse as regras do jogo, mas durante o jogo você não sabe exatamente quem é que vai ganhar, como é que a coisa vai acontecer, aí tem que estar atento, né, ao que aquele processo, aquela regra que você estabeleceu a princípio, aquela mecânica que você estabeleceu a princípio, abre como possibilidade. O andamento é sempre esse, né? O fundo luminoso, o movimento vai ser de escurecer. E, cromaticamente, se eu estou com um fundo amarelo, eu vou na direção dos violetas. Aliás, foi bom até falar nisso. Fundo amarelo, né? Estou com amarelo aqui. Beleza. Agora, se eu preparo um marrom, que é um preto mais vermelho, eu preparei um marrom. É escuro, né? Então, eu posso escurecer esse amarelo direto aqui, que se eu der uma aguadinha, o resultado disso aqui no meio é um siena, né? E no meio eu teria um siena ali, né? E se eu sujar esse marrom aqui com um pouquinho de branco, que seja, isso, o resultado disso é violeta, né? Começa a resultar em tons de violáceos, que é o oposto complementar, e vai gritar em termos de cor dentro desse contexto, né? Se esse branco bater no siena ali,
começa a dar um neutro, aí começa o jogo, né? Mas, a princípio, se o fundo for bem amarelado mesmo, né? Em vez de ser um amarelo com muito branco, for com mais amarelo, dá até para fazer esse jogo direto. Porque, bom, se botar branco aqui dá violeta, mas se eu botar esse amarelo aqui com esse preto, ou seja, um marrom que tenha mais preto, né? Começa a dar verde aqui, desse lado. Se eu botar o amarelo com esse terra avermelhado, começa a dar os tons laranja para o outro. Então aqui eu tenho frio e quente, né? Está dando para acompanhar aí o raciocínio? Aí o que eu estou fazendo aqui? Estou estabelecendo um plano de ação. O desenho que eu vou fazer, é mais uma montagem da palheta mesmo, né? A composição de claro escuro e cor, como é que isso vai se desdobrar, aí é durante o acontecimento mesmo. Cabe à sensibilidade de cada um adequar isso à sua poética, à sua composição que está sendo elaborada. Mas eu estabeleci um norte, né? Um norte que dá uma sequência, né? Que dá um andamento à minha gênese, ao meu processo. Então a ideia é essa. Beleza?